Quem já assistiu, ou que gosta de assistir, aqueles filmes natalinos que tem na televisão? Eu sou o primeiro, cara, eu conheço todos. Se me contar, eu já não aguento mais, porque eu já estou reprisando, né? É num canal lá que é filme de Natal o tempo inteiro. Então, a hora que você liga à noite, a hora do jornal, a gente vê o filme de Natal, a gente vê o jornal, né? Então, é maravilhoso. Mas sabe uma coisa que eles têm em comum? Todos têm em comum, todos. É que em nenhum deles se faz qualquer referência sobre Jesus. É impressionante. Mas nenhuma referência, nem assim falar, Natal, Jesus nasceu. Essa expressão não é dita. O nome de Jesus não é mencionado em nenhum deles. Olha, eu vi todos. Nenhum deles. E são filmes americanos, creio eu, a maioria, talvez canadenses, americanos, né? E eu fiquei pensando, como é que está essa cultura, né? Que o Natal é simplesmente harmonia familiar, doação, presentes, enfeitar a árvore. Eles falam muito sobre a magia do Natal. O Natal acontecem coisas milagrosas no Natal, as coisas acontecem no Natal. E são filmes gostosos de ver, não é? Não são bons? Eu mesmo gosto de ver, né? Mas eu nem penso que tem nada a ver com Jesus, porque não tem mesmo. Absolutamente nada. E muitas vezes a gente transforma o nosso Natal nisso também. O nosso Natal é festa, né? O nosso Natal é confraternização familiar. A gente percebe que o Natal aqui no Sul é muito isso, né? É comunhão da família, as famílias se reúnem, o pessoal normalmente viaja após o Natal, né? Porque o Natal é com a família, Ano Novo é na praia, viajando, fazenda, praia, chácara, mas o Natal é com a família, né? Então esse momento familiar, que é gostoso, a troca de presentes, amigo oculto, gente, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bom, é uma época que se fala muito sobre paz, né? Até algumas guerras, elas param a trégua do Natal acontece em algumas guerras. Eu creio que a de Israel não vai parar porque eles não reconhecem Jesus, né? Mas algumas guerras elas têm a trégua do Natal. Então veja, se fala muito de paz, de amor, de harmonia, mas é como se você fosse para uma festa de aniversário de uma criança ou de quem quer que seja e lá você nem falasse no aniversariante, nem cumprimentasse ele, nem levasse um presente, nem nada. Você simplesmente foi lá para a festa, brincou na festa e foi para casa. O Natal é de Jesus. Inclusive a palavra Natal, ela significa o quê? Nascimento. Natal, sem ser o Natal de Jesus, é o nascimento de qualquer pessoa. O meu Natal, dia 28 de fevereiro. Mas é o Natal de Jesus. Ah, mas Jesus não nasceu no dia 24, 25 de dezembro, não se sabe nem quando foi. Realmente não se sabe mesmo, não. Mas se estipulou um dia, não foi? Marcou no calendário, dia 25. Vamos comemorar? Vamos, por que não? Né? Vamos lembrar um dia especial do ano, dedicarmos um dia. Dedicamos todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos são dele. Mas tem um dia especial que as igrejas fazem cantatas, comemorações, como nós vamos fazer. Mas é Jesus. É o Natal de Jesus, é Ele, é sobre Ele que nós estamos falando. É a respeito dele que tudo gira no dia de Natal. Não é da festa, não é da paz e do amor, é de Jesus, é do Filho de Deus. E eu queria ler um texto do Evangelho de João, no capítulo 1, que todos já leram muito, já sabem de cor. Muitos sabem de cor esse texto, mas eu quero ler porque ele retrata, João está dizendo para nós quem é Jesus. O Jesus do nosso Natal, a quem nós amamos e servimos. Quem é Ele? Ele diz assim, ele começa falando, no começo, ou no princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas.
e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, é João Batista que ele se dirige, né? Que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Quer dizer, o próprio Deus é quem lhe deu vida. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem Deus é. Olha que texto maravilhoso, que nos fala a respeito do nosso Jesus e quem é Jesus. Obrigado, Deus, pela clareza desse texto, porque ele nos fala sobre o nosso Cristo, nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado, Deus, e eu te peço agora que pelo teu Espírito Santo o Senhor nos fale, o Senhor nos mostre a verdade que a tua palavra encerra. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. No começo ele já existia. No começo ele já é. Lembram quando Moisés chegou para Deus e disse: Deus, se Deus havia enviado Moisés aos judeus para libertá-los do Egito, e Moisés disse: bom, eu vou chegar lá entre os judeus e vou dizer o quê? Quem é que me enviou? E Deus disse: diga a eles que eu sou. O eu sou é quem enviou você. A palavra, verbo, logos, no grego, significa fonte espiritual da razão, discernimento, inteligência, sabedoria. Esse é Deus. Ao nos voltarmos para Deus, nós estamos nos voltando para um ser supremo, um ser maior, que sempre existiu, que não é como nós somos, seres por ele criados. Jesus estava com Deus e era Deus. Jesus não é um Deus menor, como alguns dizem. É um Deus um pouco menor do que o Pai. Não, Jesus é Deus. É o próprio Deus. No início, ele é Deus. Sempre é Deus. E o é eternamente. Eu tinha escrito essa frase de outra maneira. Eu tinha escrito assim, ó. No início, ele era Deus. Ele sempre, hoje, ele é Deus e ele será Deus eternamente.
Mas Deus não foi nem será, Deus é. Não dá para conjugar esse verbo. O verbo ser para Deus não se conjuga, porque dá ideia de tempo. Deus não era no passado, não. No passado Deus é. E no futuro Deus não será. No futuro Deus é. O nosso Deus, Ele é. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem Ele. Isso significa que, como Ele é Deus, Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, inclusive nós fomos criados por Ele. A palavra era a fonte da vida. Na língua hebraica, a palavra de Deus também pode ser traduzida como davar, que significa abelha. Interessante isso, né? Interessante isso. Abelha, palavra que nutre como mel que a abelha produz, que alimenta e sustenta. A palavra de Deus sustenta a nossa vida. E o texto diz que esta vida trouxe luz para todas as pessoas. E diz ainda que a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. A luz brilha na escuridão, e a escuridão, por mais que tentasse, e ainda hoje tenta, não conseguiu nem nunca conseguirá apagar a luz de Deus sobre a terra. Para um mundo que vive na escuridão, desde que Adão escolheu não fazer mais parte da vida que Deus lhe tinha dado e resolveu andar sozinho. Imaginem isso. Deus cria Adão, Deus cria o primeiro casal, sopra em sua narina e faz dele parte de Deus. Dentro dele há parte da natureza divina, o fôlego divino está nele. E de repente Adão diz: olha, aqui está muito chato, muita mesmice, eu quero algo diferente, eu quero me desligar, eu vou me desligar de você, e vou viver a minha vida como eu quero viver minha vida. Para vocês entenderem melhor, eu vi uma ilustração interessante essa semana. Olha só, eu tenho um pinheiro lá na minha casa. Em frente à minha casa tem um pinheiro, muito bonito. Plantamos ele pequenininho, ele está imenso hoje. Maior do que a casa. E ele tem aqueles galhos que são como cálice, né? Imagine se um galho daquele, todo viçoso, bonito, chegar para o pinheiro e disser: olha, pinheiro, está muito bom aqui, eu sei que eu componho com você aqui algo muito bonito, mas eu quero seguir minha vida sozinho, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui, eu acho que eu sozinho talvez eu possa florescer diferente, eu possa ser um galho diferente. E o pinheiro responde para ele: olha, na hora que você sair daqui, você não vai resistir, porque você depende de mim. Você vive por mim, você se alimenta por mim. Mas o pinheiro diz: não, mas eu quero. E o pinheiro vai e se mutila e sai. Ele diz: olha, eu estou saindo, estou e vou viver a minha vida. E o pinheiro olha para ele e fala: espera só um pouco para você ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Morre. Ele vai morrer. É exatamente isso que aconteceu conosco. É por isso que o apóstolo Paulo diz: antigamente vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Adão se desligou da fonte da vida e morreu. E aqueles que não conhecem Jesus ainda estão mortos, pensam que estão vivos. Imaginam que estão vivos, mas estão mortos em seus pecados e em seus delitos. Então vejam, essa luz, ela veio para essa escuridão de mortos que se desligaram da fonte da vida. Para essa escuridão, Jesus trouxe luz. A luz que tornam claras duas verdades, pelo menos duas. Primeiro, a verdade pessoal de cada um de nós. A luz de Jesus
aqui na terra, em meio à nossa escuridão, ela mostra a minha verdade. Ela me mostra quem eu sou. Mas a luz também, que ilumina à frente, ela além de mostrar a minha verdade, quem eu de fato sou, morto, ela mostra o único caminho para a volta para Deus, que é Jesus. Jesus é a luz que nos leva de volta para a fonte da vida, onde nós voltamos a nos alimentar e ressuscitamos. Passamos a ter vida novamente, porque estamos ligados de novo à fonte. A escuridão tentou apagar essa luz, porque essa luz incomoda. Ela despe as pessoas. A luz despia as pessoas das máscaras que encobriam a verdade sobre si mesmas. Adão se sentiu nu, não foi isso? Adão se sentiu nu, e para continuar com a sua rebeldia, ele precisou sair da presença da luz, para se sentir melhor, morto. É por isso que muitos fogem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos despe, ela mostra a verdade sobre nós, ela mostra quem de fato nós somos. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. João Batista chamava o povo ao arrependimento e anunciava aquele que viria depois dele, que era a verdadeira luz, que era Jesus Cristo. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Mas os que o receberam e creram nele, se tornaram um novo povo. Não mais uma raça, mas agora uma família nova, passaram a ser filhos de Deus. Olha a diferença. Filhos de Deus. Quando recebemos Jesus Cristo em nossas vidas, quando cremos nele e confiamos em seu amor, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso não é uma utopia, isso não é algo teórico, é prático. Nos tornamos de fato filhos. Aqueles que fazem parte dessa nova família não são mais um povo que se sentia culpado por não conseguir obedecer. Que era assim que o povo se sentia com a lei, não é? Ninguém conseguia obedecer completamente à lei e se sentiam culpados, e todos os anos tinham que ir todos, como uma romaria, para Jerusalém, para o sacrifício ser apresentado pelo perdão dos pecados deles, todos os anos. E passavam o resto do ano culpados pelo pecado que cometiam. Mas essa nova família é composta daqueles que têm prazer no Pai, porque são filhos. Aqueles que têm prazer no Pai, porque são filhos. E nada pode mudar isso. O apóstolo Paulo nos diz que ninguém ou nem nada pode nos afastar do amor do Pai. Quando somos filhos, ninguém, nem nada pode nos afastar do amor do Pai. Lembra a parábola do filho pródigo? Na verdade, ela fala de dois filhos, não é? Ela fala de um filho que era muito bonzinho, que servia o pai em casa, fazia tudo que o pai queria em casa, obedecia a tudo. E um filho rebelde que disse: pai, eu prefiro você morto, porque você morto eu quero a minha herança. Mas já que o senhor não morre, então me dá a minha herança, eu quero sair, viver a vida como eu quero. E ele vai, e o pai dá a herança para ele e vai embora. Ele vai embora com aquela herança. E vai viver uma vida, a Bíblia diz, uma vida dissoluta. Ele vai gastar tudo o que ele tem, toda a sua herança, naquilo que não valia a pena. Mas ele cai em si depois de não ter mais nada e ser jogado para comer comida de porco, cuidar de porco, se alimentar do que o porco se alimentava. Ele pensa: como na casa do meu pai era diferente.
como ligado na fonte, era diferente, vou voltar. Ele volta arrependido, e ele prepara todo um discurso de arrependimento para o pai dizer: pai, eu pequei contra ti, contra os céus, eu não tenho mais o direito de ser chamado teu filho, me trata como um servo, como um empregado. Mas o pai vê ele longe chegando, e o pai já corre e não deixa nem ele falar, já o abraça. O pai já abraça. Por que o pai abraça? Porque ele é filho. E nada pode afastar aquele filho do amor do pai, nem a vida dissoluta dele pode afastar. Nada. Mas tem um outro filho que diz: pai, pois é, o senhor faz uma festa porque esse filho seu, que só fez o que não presta, gastou o seu dinheiro no que não valia a pena, e eu que estou aqui, obedecendo ao senhor em tudo, o senhor nunca me deu nem um bezerro magro para fazer uma festinha com meus amigos, nunca me deu nada, e para ele manda matar o bezerro gordo. E o pai vai e faz o quê? Abraça esse filho também, diz: você é meu filho querido, está comigo aqui, tudo é seu. O pai abraça os dois, gente. Ele abraça os dois. Por quê? Porque são filhos. Nada pode nos afastar do amor do Pai. Pensa nisso, creia nisso, confia nisso. Se você entregou um dia a sua vida a Jesus, nada pode afastá-lo do amor do Pai, nada, nem ninguém, nada. Nem os seus erros podem afastá-lo do amor do Pai. O próprio Deus é quem foi o Pai deles. Isso quer dizer que eles foram feitos por Deus, seus filhos. Ele nos escolheu. Ele agiu nas nossas vidas. O Espírito de Deus age em nós. Isso nos faz filhos, mas é Ele quem faz. Tudo é Ele quem fez. E aqui nós vemos a diferença entre o fazer e o ser. Nós não precisamos fazer nada para Deus. Nós temos que ser somente aqueles que Deus criou para ser. Deus criou criaturas humanas para serem criaturas humanas. E Deus nos criou para sermos pessoas justas, pessoas bondosas, pessoas generosas, pessoas amáveis, pessoas amorosas, pessoas gratas, pessoas verdadeiras, pessoas livres. Deus nos criou parecidos com Ele. Se somos essas pessoas, naturalmente faremos aquilo que Deus nos criou para ser. Entendem isso? Deus nos criou para sermos assim. Você não precisa fazer nada para Deus. Eu vou citar só um exemplo disso. Deus não quer que você dê dinheiro para a igreja. Você está pensando agora, esse pastor é maluco, vai falir a igreja. Deus não quer que você dê dinheiro para a igreja. Deus não quer que você dê seu dízimo para a igreja, não. Deus quer que você seja uma pessoa generosa. E se você for, você vai ofertar com generosidade. É isso que Deus quer. Deus não quer que você seja voluntário no hospital. Não, Deus não quer isso, não. Deus quer que você seja bondoso, generoso, amável. E se você for assim, você vai fazer isso. Não é uma obrigação, sabe? Nós não fazemos por obrigação, ou não fazemos para ganhar o amor de Deus, ou para acalmar a ira de Deus. Os pagãos fazem isso para isso, não é? Porque para os pagãos, Deus está sempre irado. Eles são sempre preocupados com Deus que está irado com eles, e eles têm que oferecer algum sacrifício para acalmar o Deus. Então eu vou lá e faço isso, subo a escada de joelhos, chego todo sangrando lá, eu me chicoteio para sangrar, para quê? Para acalmar a ira de Deus. Não. Nós não precisamos fazer nada para Deus. Nós precisamos simplesmente ser aqueles que Deus criou. Se formos
nós faremos com prazer tudo o que alguém criado por Deus faz. É muito importante que você entenda isso. Não é por obrigação. Eu não sou obrigado a nada. Você não é obrigado a contribuir. Às vezes pessoas falam, mas na nossa igreja não se fala nada disso, né? Não se fala, não se pede dinheiro para ninguém, não se faz campanha para nada. Não, não fazemos e não vamos fazer. Enquanto eu estiver aqui, não vamos fazer não. Porque o que eu quero é que você seja alguém generoso. E se você for generoso, você vai contribuir. Se você não for, você não vai. E eu não quero que você se obrigue a isso. De modo algum. De modo algum. Mas é o que Deus também quer, não é só eu, não. O pecado, gente, o pecado é tudo aquilo que nos afasta de sermos aqueles que Deus criou, parecidos com Ele. Às vezes nós temos alguma dificuldade em entender o que é pecado. O que é pecado? Não pode fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, o pecado é isso. Não, pecado não é nada disso, não é nenhum não pode. O pecado é tudo aquilo que nos desfigura. O pecado é tudo aquilo que me afasta daquilo que Deus criou para eu ser. O pecado é tudo aquilo que me afasta de ser uma pessoa generosa, honesta, justa, amável, grata. Tudo que me afasta disso me desfigura. Porque Deus me criou para ser isso. E tudo que me desfigura é pecado. Tudo que me afasta da imagem de Deus é pecado. E foi para isso que aquele que não era ser humano se tornou um ser humano, para que nós o conhecêssemos, confiássemos a nossa vida a Ele e nos voltássemos para Deus. Foi para isso que Jesus veio, para que a gente percebesse a nossa verdade e nos voltássemos à fonte da vida, que é o nosso Deus, e nos religássemos com Ele, para termos a vida que Ele tem. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. Amor e verdade. Daqui a pouco, João repete isso. Nós vimos o amor e a verdade em Jesus, e isso é a essência da natureza de Deus nele. Eu imagino se nós pegássemos o amor e a verdade e colocássemos no liquidificador e ligássemos, ia sair o quê? Amor e verdade vai sair o quê? Começa com G. Graça. Isso. O amor e a verdade se tornam graça. Graça. Mesmo entendendo a minha verdade, Ele me ama. Isso é graça. Mas nós vivemos numa sociedade onde tudo gira pelo padrão da retribuição, né? É fazer para receber. Você faz para ter. Você obedece para receber. É esse o padrão da vida hoje, né? E no nosso entendimento, o nosso entendimento está impregnado desse padrão. Por isso nós temos tanta dificuldade de conceber algo diferente disso. Eu entendo que um dos conceitos mais difíceis para nós entendermos é a graça de Deus. Não é entender, mas é crer, é receber, é aceitar, é a graça de Deus. Nós temos muita dificuldade. Primeiro, porque nós não temos nenhum parâmetro de graça. Nós não conseguimos enxergar graça no mundo de hoje, em lugar nenhum. Não existe esse nível de graça de Deus, nós não convivemos com Ele. E nós temos muita dificuldade em perceber qualquer coisa que nós nunca vimos. Então, somente pela fé, pela crença, porque nós não conseguimos.
Algo que você não viu, você não consegue imaginar. Você só imagina o que você já experimentou, já viu, já percebeu. E graça, você nunca viu nem percebeu. Graça, a não ser a de Deus. Então, essa é uma das razões que nós temos dificuldades. Nós não convivemos com graça aqui na terra. E a segunda é porque quando nós cremos na graça de Deus, e olha, por falar em graça de Deus, sempre que pensamos em graça, nós pensamos na ideia de pecado, né? Então, eu sou pecador e Deus não me trata como eu mereço, Ele me salva. Então, é a graça de Deus na cruz, Ele me salvou. Isso é graça, sim, mas a graça não se restringe à salvação eterna. A graça de Deus está em tudo. Eu respiro pela graça, eu existo pela graça de Deus, eu sou pela graça de Deus, eu sou quem eu sou por Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que fez, é Deus que regenera, é Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que salva, é Deus que perdoa, e tudo pela graça. Entendem isso? A graça tem a ver com vida, mas nós pensamos que é somente com salvação eterna. Não, o fato de você estar aqui hoje é pela graça de Deus, de você acordar e respirar pela manhã é pela graça de Deus, tudo é pela graça, vivemos pela graça. Agora, quando cremos na graça, quando cremos que isso é verdade, isso nos torna completamente dependentes de Deus. A graça aniquila a nossa independência, o nosso desejo de ser independente. É por isso que é difícil. Porque a minha natureza humana e a sua é aquela de Adão. Queremos ser independentes. Queremos conseguir por nossa própria força. E quando entendemos, quando cremos, entendemos não, porque nós não entendemos. Mas quando cremos na graça pela fé, que nós estamos vivos por causa de Deus, não me resta outra saída a não ser depender completamente dEle. A minha vida depende dEle, a minha saúde depende dEle, boa ou ruim depende dEle. O meu dinheiro depende dEle, o meu sustento depende dEle. A minha família depende dEle, os meus filhos dependem dEle, meus netos dependem dEle, tudo depende dEle, nada depende de mim. E é difícil viver assim. É uma entrega total. É uma entrega total. É por isso que é complicado se entregar a essa graça. Mas é exatamente isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio nos fazer conhecer Deus e nos entregarmos a sua graça. Essa é a essência do amor de Deus. Ele ama diante da verdade. Deus me ama diante da verdade da minha vida. Olhem para mim agora, todos vocês, olhem para mim, me vejam. O que é que vocês veem quando olham para mim? O que é que vocês veem quando olham para mim? Vocês não me veem. Vocês pensam que me veem, mas vocês não me veem. Vocês estão vendo apenas aquilo que eu permito que vocês vejam. Vocês veem apenas aquilo que eu mostro. Mas isso não é tudo de mim. Entendem isso? Eu só vejo em você aquilo que você mostra. E você sabe que isso não é tudo de você. Tem muito mais. Mas Deus, Ele conhece a minha verdade.
Por que eu não mostro para vocês tudo a minha verdade? Por que nós não mostramos uns para os outros a nossa verdade? Porque nós temos medo de que, se mostrarmos, nós não sejamos aceitos completamente e nem amados. Mas Deus, Ele conhece a minha verdade e Ele me ama mesmo assim. Você consegue entender isso? Isso é graça. Isso é o Evangelho da graça de Deus. Eu não sei o que Deus vê em mim, mas Ele me ama. Ele me quer do lado dele. Por mais feio que eu seja. E eu sei que eu tenho muitas faces que não são as que Ele queria que eu tivesse. Mas Ele me ama mesmo assim e está agindo para transformar-me a cada dia em alguém mais parecido com Ele. E Ele faz isso com todo aquele que se entrega a Ele, que confia, que crê na graça e que passa a depender dEle. As coisas mudam, as coisas mudam. E isso não acontece apenas comigo, mas com todos nós, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo inteiro. E Ele quer que todos reconheçam essa graça, que faz Ele amar a todos, independente de quem são. Esse é o nosso Natal. Deus veio ao mundo, tomou a forma de homem, para que nós o conhecêssemos, reconhecêssemos o seu amor e crescêssemos na sua graça e pela fé nos religássemos a Ele. É como se aquele galho de pinheiro morto dissesse: olha, eu estou morto, eu preciso voltar. E voltasse, o pinheiro o abraçasse e o enxertasse novamente. E ele fosse florescendo de novo. É isso que acontece conosco. Quando nós nos religamos a Deus. Sem Deus não há vida. E esse é o grande engano do mundo. Porque o mundo tenta dizer a você que existe vida fora disso. Existe vida fora disso. E não há. O que há é uma caricatura de vida. O que há é algo passageiro. É algo que não vale a pena. Infelizmente, muitos só perceberão isso quando não tiver mais como agir, como mudar. Mas essa é a verdade do Evangelho. Toda a festa do Natal é porque nós nos alegramos por essa verdade. Nos alegramos por essa verdade. É isso que nós festejamos o Natal. É isso que vamos festejar no próximo domingo. E como a gente cantou uma canção que diz hoje, que o amor e a paz que é celebrado no Natal, seja o seu dia a dia. Natal, sempre Natal. Que não seja só em dezembro, né, dia 24, 25, mas que seja um dia a dia de Natal. Deus nos ama. Tem uma canção que algum dia eu vou ter coragem de cantá-la, quando alguém tiver coragem de tocá-la também, e diz assim: quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar? Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Eu era um vaso sem valor, eu sei, mas o teu amor me alcançou, e em gratidão eu te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxesse o perdão e a graça, o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele. Viverei eternamente ao lado do meu Rei, Senhor, Salvador. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar? O que é que Deus viu em mim? O que é que Deus viu em você para amar você? Deus, quando nos olha, Ele nos vê através de Cristo.
através do sangue derramado de Jesus. Quando Deus olha para mim, Ele vê aquele que eu posso me tornar pela ação do Espírito dele que age em minha vida. É isso que Deus vê. E é isso que nós iremos celebrar agora. O sangue que foi derramado, o corpo transpassado na cruz, para nos religar à fonte de vida, que é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é tão rica e nos enriquece. Que o Teu Espírito Santo transforme cada palavra que foi dita aqui em vida, no coração de cada um que está aqui presente. Só o Teu Espírito pode fazer isso. Eu não posso. Eu não tenho esse poder e nem tenho essa pretensão. Mas o Teu Espírito pode. Ele pode estar fazendo coisas agora entre nós. Ele pode estar falando a corações entre nós, transformando vidas de uma forma surpreendente. E esse é o nosso pedido, é o nosso desejo, que o Senhor faça isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.